Test one. Bom dia, senhores. Bom dia, Sr. Padre. Padre Bueno de Silva, de Brasil, está a celebrar comigo, Padre Zeferino de Souza. Todos bem-vindos para esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ele esteja em nós. Caríssimos irmãos, bom dia e sejam bem-vindos a esta celebração eucarística em português, daqui da Basílica de Bom Jesus, em Beligoa. Jesus foi enviado pelo Pai para compartilhar sua vida conosco. Esta vida divina temos de compartilhá-la com os outros. A visita pastoral é um meio importante para podermos viver esta missão que nos foi confiada através do nosso batismo. Sim, à maneira de um bom pastor, todos precisamos de empreender visitas pastorais aos nossos coparoquianos, a fim de vivermos a nossa missão. Mas principalmente os sacerdotes, os religiosos e os líderes laicos nas nossas paróquias. Enfim, somos chamados a viver e promover a nossa relação com Deus e uns com os outros. A carta pastoral do nosso arcebispo, o cardeal Felipe Neri Ferrão, sublinha a grande importância dessas visitas pastorais. O tema deste dia da novena é Seguindo Jesus, à maneira de São Francisco Xavier,
e desempenhando a missão através de visitas. Enquanto refletimos sobre este tema, oremos para que possamos compreender a relevância e a necessidade da visita pastoral para podermos viver a missão que nos foi confiada. Pensamos, em primeiro lugar, pelos nossos sacerdotes e pelos seus colaboradores paroquiais, para que exerçam esta missão com desvelo. Mas esforcemos-nos nós também por visitar o nosso vizinho e coparoquianos, tal como fazem os vicentinos e os membros da Legião de Maria, que desempenham a sua missão fazendo precisamente este tipo de visitas. Meus caros irmãos, atendendo às palavras introdutórias e pedindo a Deus para dar luz divina para aceitar a sua mensagem, sejamos conscientes da nossa condição pecadora, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria e aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela pregação de São Francisco Xavier chamastes muitos povos ao conhecimento do vosso nome, concedei a todos os cristãos o mesmo zelo pela propagação da fé, para que em toda a terra a Santa Igreja se alegre com nossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Daqui a muito pouco tempo, não há de o Líbano transforma-se no jardim, e o jardim parecer uma floresta. Nesse dia, os surdos ouvirão ler as palavras do livro, libertos da escrutidão e das trevas. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Os humildes alegrar-se-ão cada vez mais no Senhor, e os mais pobres dos homens rejubilarão no Santo de Israel. O tirano deixará de existir, o escarnecedor desaparecerá, e serão exterminados os que só pensam no mal, aqueles que fazem condenar os outros pelas suas palavras, os que armam ciladas no tribunal a quem promove a justiça, e sem razão arruinam o justo. Por isso o Senhor
que libertou Abraão. Assim fala a casa de Jacó. Doravante Jacó não terá de que se envergonhar. O seu rosto não voltará a empalidecer, porque ao verem no meio dele os seus filhos, obras das minhas mãos, proclamarão santo o meu nome. Proclamarão a santidade do santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desnorteados aprenderão a sabedoria e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A que hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. Da que hei de ter medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da sua vida do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é a minha luz. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluia, 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 O Senhor virá com poder e majestade e iluminará os olhos dos seus fiéis. O Senhor esteja convosco. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a caminho e seguiram-no dois cegos, gritando: Filho de David, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus perguntou-lhes: Acreditais que eu posso fazer o que pedis? Eles responderam: Acreditamos, Senhor. Então Jesus tocou-lhes nos olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E abriram-se os seus olhos. Jesus advertiu-os, dizendo: Tende cuidado, para que ninguém o saiba. Mas eles, quando saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos em Cristo e meus amigos, todo mundo dá importância e relevância para a visita ou para um encontro. Líderes ou delegados visitam mutuamente para
estabelecer, Deus veio visitá-los. Deus deu o primeiro passo. Quando o nexo entre Deus e a humanidade estava totalmente cortado, Deus visitou a nós, mandando o seu Filho para salvar, salvou a nós todos. E fez a nós todos seus filhos prediletos. E Jesus, antes de ascender aos céus, deu a nós esta mesma missão e comissão para estabelecer um relacionamento, acentua e liga muita importância para as visitas pastorais nas paróquias. Aldeias, vizinhança, por exemplo, como fazem os nossos pastores nas paróquias, vicentinos e legionários. Visitar uns aos outros é uma missão dada por Jesus Cristo quando fomos batizados, para estabelecer relações reconciliadoras entre Deus e homens e entre nós, uns aos outros, porque somos filhos do nosso Pai Celeste. Jesus visitou durante a sua vida pública e transformou as vidas de muitos, manifestando o amor do nosso Pai Celeste. Meus irmãos, meus amigos, vamos pedir hoje, pela intercessão de São Francisco Xavier, que os nossos pastores visitem as suas ovelhas nas suas paróquias, que os religiosos e cristãos, nos níveis diferentes, façam esforços para visitar os prisioneiros, doentes nos hospitais e nas casas, aqueles que vivem sozinhos, os pobres e aqueles que precisam das nossas visitas, para estabelecer uma relação divina, para completar esta mesma missão, confiada a nós por Jesus Cristo, esta mesma missão que foi completada na sua vida por nosso protetor, São Francisco Xavier. Por favor, levantar-nos. Meus irmãos, com profunda fé e esperança, vamos rogar a Deus, nosso Pai, pelas necessidades da Igreja e também pessoais. O refrão, ouvi-nos, Senhor. Repete. Ouvi-nos, Senhor. Para que os líderes da Igreja possam empregar as visitas pastorais para tornar o seu ministério pastoral frutífero, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os líderes leigos possam visitar as pessoas que ministram, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que possamos fazer as nossas visitas pastorais a todos, sem nenhuma discriminação, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que possamos cuidar dos idosos, doentes e solitários, migrantes e pessoas de outras religiões, através de nossas visitas pastorais, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pai Celeste, ouvi as nossas petições e orações, que todos tenhamos alegria para dar glória a Deus
Por nosso Senhor Jesus Cristo. Recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. Foi o rico Senhor que muito vos daria. Não sei que nada vale. Que tenho eu, meu Deus, para pôr sobre a patente, que as mãos do sacerdote elevam no altar, a não ser esta imensa, esta infinita pena, de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. Foi o rico Senhor que muito vos daria, mas sei que nada vale. Ora, irmãos. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceita, Senhor, os dons que vos apresentamos. E assim como ele foi para terras distantes, levado pelo zelo da salvação dos homens, também nos temos testemunho do Evangelho, para irmos ao vosso encontro com muitos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo. Estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo.
Sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se ele entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filipe Neri Ferrão e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o bem-aventurado São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do nosso mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, e a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, destes a vida ao mundo pela vossa morte, livrai-nos de todos os nossos pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-nos sempre fiéis aos vossos mandamentos e não permitais que nós separemos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें कुमन्या अशें उरल्या उपरांत तुमी बसचीं While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए। Não podemos caminhar conforme sem amor. Dá-nos sempre
Oremos. A celebração destes santos mistérios, Senhor, desperte em nós o ardor da caridade que levou São Francisco Xavier a trabalhar incansavelmente pela salvação das almas, de modo que, vivendo dignamente a nossa vocação, mereçamos com ele a recompensa prometida aos bons trabalhadores do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Please be seated. Today is the 8th day of Novena. We thank Father Zeferino de Souza for celebrating the Holy Eucharist, and we also thank for other priests who participated as concelebrant. We thank those who took charge of the choir for this Mass. Today is the last day of exposition of Blessed Sacrament. You can spend time in prayer. Every Eucharistic celebration and exposition of Blessed Sacrament is streamed live on St. Francis Xavier official YouTube channel. Today evening and tomorrow on the feast day, there will be no exposition of Blessed Sacrament and also the confessions. Today is the day dedicated to the consecrated women. Today is the last day of Novena. The remaining Masses are as follows: 12:30 Pilgrimage Mass, evening 3:45 Mass for consecrated women in Konkani language. At 5 o'clock Mass will be in Konkani language, and at 6 o'clock Mass will be in English language. The Mass timing for the feast day are as follows: morning 4, 5, 6, 7, 8, 9, and at 10:30 is a feast Mass. Afternoon 12:30 and 3, and in the evening 4, 5, and 6. Kindly note, evening 6 o'clock Mass will be in English language. On Sunday 4th December, the Masses will be in the morning. They are as follows: 6, 7:15, 8:15, 9:30, and 10:30. Kindly note that 10:30 Mass will be in English language. 10:30, the solemn feast Mass will be at 10:30 tomorrow. It will be celebrated by the Apostolic Nuncio of the Holy See to India, Archbishop Leopoldo. We thank all the volunteers who rendered their help in different ways during the Novena days. Please stand. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oração ao São Francisco Xavier. Ó devoto servo de Deus, São Francisco Xavier, o vosso coração ardia com amor a Jesus. Impelido por este amor, foste de país para país e enfraqueceste até a morte, para proclamar o nome de Jesus e a boa nova da salvação. Por isso, o Pai encheu-vos de glória no céu e preservou o vosso corpo incorrupto aqui na terra. Cheios de alegria por estas dádivas singulares, louvamos o Pai em vossa companhia. E agora, pedimos a vossa intercessão por nós próprios. Pedimos que nós obtenhais a realização destes desejos, se forem agradáveis ao Pai. E por tudo, juntos com vós, louvamos o Pai, por Jesus, no Espírito Santo. Amém.